Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Neste vídeo vou falar sobre o jejum e a oração corretos. Qual é a melhor forma e a forma correta de jejuar e de orar? Este é o assunto que nós vamos falar hoje. Pretendo aqui esclarecer algumas dúvidas que porventura os irmãos possam ter. E eu não tenho dúvida que este vídeo será muito esclarecedor. Por isso eu te convido a ficar comigo até o final. Vou explicar aqui algumas questões que envolvem tanto o jejum quanto a oração, buscando sempre esclarecer os irmãos e ajudar então na sua vida espiritual, para que você possa servir a Deus da melhor maneira. Já quero pedir a você, por gentileza, que se você gostar deste conteúdo, você deixe o seu like, deixe também o seu comentário ou alguma pergunta que você queira fazer e compartilhe com os seus irmãos e amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Obrigado pela sua atenção, obrigado, irmãos que oram por mim, obrigado a todos vocês que ofertam e contribuem no meu ministério. Que Deus abençoe a todos vocês. E se você sentir no coração de nos ajudar com uma oferta missionária voluntária, abrindo a descrição deste vídeo, você encontra as minhas chaves Pix e você pode fazer a sua oferta através de uma destas chaves e que Deus te abençoe por isto. Também quero dizer aos irmãos rapidamente que eu não gravei na segunda-feira, que é dia de costume, nem neste canal e nem no outro, porque eu estou em processo de mudança. Já faz uns 2 meses que o proprietário deste imóvel falou-me que estava em negociação de venda e que possivelmente eu teria que sair. E agora ele concluiu essa negociação e conversou comigo. E eu então estava procurando imóvel, percorrendo aí a cidade, as imobiliárias. Não é tão simples porque precisa encontrar algo que esteja dentro da localização que a gente quer, das condições que a gente espera e do valor também do aluguel. Mas ontem, graças a Deus, eu já encontrei uma casa aqui próxima, não vai nos deslocar muito de onde moramos hoje, um valor também razoável, que está dentro das nossas condições. Então, estou já em fase de mudança. Não vou talvez poder gravar 2 a 3 vídeos na semana neste período. Logo eu vou desmanchar aqui atrás todas essas estantes, estes livros, começar a encaixotar as coisas, depois vamos fazer a mudança, tem que arrumar tudo de novo. E os irmãos que já fizeram mudança sabem como é que é, demora aí um tempo até que a gente se organize. Mas assim que estiver tudo organizado, nós retomaremos nossas gravações e vamos agora trazer também algumas novidades para o ano que vem, sempre procurando melhorar, aperfeiçoar e trazer o melhor conteúdo possível para a edificação dos irmãos, não só neste canal, mas também no canal Vencendo o Mal. Eu vou começar a gravar no canal Vencendo o Mal algumas regiões aqui na cidade de Ponta Grossa, mostrando alguns lugares e explicando algumas coisas dentro da temática batalha espiritual e do mundo espiritual. Então temos algumas novidades para o ano que vem. Muito bem, irmãos, vamos falar sobre oração e jejum. Há muitas dúvidas sobre o jejum. Eu já gravei alguns vídeos aqui no meu canal, se alguém quiser procurar, tem vídeos falando sobre o jejum, sobre os tipos de jejum, e também sobre a oração. Tenho vários vídeos falando sobre o melhor momento, como orar, como começar a orar, como desenvolver a oração e etc. É só você olhar na playlist e você vai encontrar estes vídeos. Porém, eu resolvi gravar esse vídeo por causa de algumas perguntas que os irmãos fizeram no meu grupo de oração. Então, percebendo eu que há muitas dúvidas ainda, porque nem sempre isso é falado ou explicado nas igrejas. Deveria, mas não é. Eu vou gravar este vídeo explicando algumas coisas sobre o jejum e também sobre a oração. Falando sobre o jejum, há muitas formas de jejuar.
Existe o jejum total e existe o jejum parcial. O que é jejum total? O jejum total é aquele que eu não como nem bebo nada durante um período de tempo. Este jejum é recomendado para curtos períodos de tempo, principalmente no que diz respeito à água, porque o nosso corpo suporta mais tempo sem comer, mas não tanto tempo sem a água. E 2 dias, por exemplo, sem tomar água vai te levar a uma desidratação séria. Lembrando sempre que jejum, irmãos, o propósito do jejum não é nos adoecer, mas é uma disciplina espiritual altamente recomendada e muito útil e importante para o nosso desenvolvimento espiritual e nossa comunhão com Deus. Então há o jejum total, há o jejum parcial. Quando fala sobre o jejum total, é como eu expliquei, você não come, nem bebe água, nem nada. Isso é recomendável para períodos curtos, como da meia-noite de um dia até o meio-dia do dia seguinte. Aí você pode se alimentar, tomar água e repetir o jejum no dia seguinte, fazendo vários dias, mas até meio-dia. Quem tem uma condição física melhor, uma saúde melhor, pode ir até às 6 da tarde. Embora eu não recomendo esse tipo de jejum mais do que 3 dias. Ah, pastor, mas eu li num livro um irmão que fez tantos dias, não comia nem bebia nada. Há pessoas que fazem, o corpo sente-se um impacto, os jejuns prolongados emagrecem bastante, se não tomar água ou outras coisas, vai desidratar. Mas nós temos que levar em consideração, queridos, uma coisa muito importante, a saúde de cada pessoa e a condição física. Então, nem todo mundo tem a mesma saúde e nem todo mundo tem a mesma condição física. O que um corpo suporta, o outro pode não suportar. Por isso, quando eu faço aqui jejuns coletivos com meus irmãos, eu sempre proponho um jejum equilibrado, da meia-noite de um dia até o meio-dia do dia seguinte. Esse é um prazo mínimo, tolerável, que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem condições e deseja pode levar até mais tarde. Muito cuidado com pessoas ensinando ou programando jejuns coletivos longos de 7 dias, de 3 dias sem comer nem beber nada, você pode incorrer o risco de adoecer e até de outros problemas sérios, como um caso que eu acompanhei certa feita, que eu atendi, uma irmã que fez um jejum prolongado e um demônio entrou nessa irmã. Fui chamado para expulsar um demônio e ao chegar na casa, para minha surpresa, a pessoa era uma irmã da igreja, da nossa denominação da Assembleia de Deus. Ela estava num jejum meio prolongado e o demônio entrou. E aí você pode dizer, mas pastor, como que pode uma pessoa estar em jejum e o demônio entrar? É simples, irmãos. É que quando nós jejuamos, vocês sabem disso, o corpo fica fraco e a mente também. Então, como eu disse aqui, nem todo mundo tem a mesma saúde, nem mesmo a mesma condição. A primeira coisa que eu percebi quando cheguei na casa, uma casa muito humilde, uma pessoa pobre, aquela pessoa não se alimentava no dia a dia corretamente, então isso já propiciava que ela não tinha uma boa saúde. Outra coisa, a pessoa pode estar já com déficit de vitaminas. Então o corpo já está debilitado naturalmente. Aí você propõe um jejum prolongado, a mente vai ficar fraca e o espírito vai entrar na pessoa. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém entrando nesta situação. Tudo o que nós fazemos tem que ser com sabedoria, com prudência, até jejuar e orar. Então, nós temos que olhar sempre a condição de saúde. Há pessoas que conseguem jejuar longos períodos sem comer ou sem beber, outros já não conseguem, então cada um deve fazer segundo a sua condição. Há pessoas que tomam remédios. O jejum parcial, ele varia, ele pode ser parcial no sentido de eu não comer nada, mas tomar água, que isso é muito indicável, porque água não é alimento. O jejum parcial pode ser substituir as horas das refeições, café da manhã, almoço e jantar, por um copo de suco, algo que não deixa o corpo debilitar
hidrata um pouco o corpo e é um excelente jejum também. E outro jejum parcial pode ser substituir as refeições normais por uma fruta. De manhã uma fruta, ao meio-dia uma fruta e no final da tarde outra fruta. Esse jejum também é recomendável. E todos os jejuns têm o mesmo efeito. Não é porque alguém não comeu nada quando jejuou que o seu jejum é mais forte do que aquele que abriu mão das refeições normais. Podemos jejuar até de outras coisas que nós gostamos. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de tomar todo dia uma Coca-Cola. Deus sabe que aquilo é um hábito. Você pode jejuar da Coca, você pode jejuar de redes sociais. Senhor, eu vou ficar 3 dias que eu não vou pegar o celular. Eu não vou ver televisão. E qualquer uma outra coisa, um hábito que a pessoa tenha. Então, jejuar é abstinência de alimento, mas pode ser abstinência de outras coisas também. Também eu recomendo, e é muito bom que no período de jejum a pessoa se abstenha de redes sociais e de outras coisas, porque o jejum deve ser acompanhado com oração, meditação, reflexão. É claro que há pessoas que, devido ao seu trabalho, e tendo ela o desejo de jejuar, ela pode jejuar trabalhando. Eu fazia muito isso no começo da minha conversão. Eu levantava de manhã, não tomava meu café, fazia um período de oração e ia trabalhar em jejum. E eu recebi grandes benefícios. Então, se você não pode ficar em casa orando, meditando na palavra, você pode também fazer o jejum trabalhando. É melhor que você jejue do que não jejue. Cada um tem uma condição física, cada um tem uma condição dos seus compromissos e das suas tarefas. Uma pergunta que surgiu no grupo ontem é se o jejum provoca em nós irritação. E eu respondi no grupo e vou responder aqui de novo, para quem não sabe e tem esta dúvida. O jejum em si não provoca irritação, irmãos. O jejum, na verdade, ele mortifica a carne. Então, todos os instintos carnais, sejam eles irritação, seja eles instintos sexuais, entre outros, vão ser mortificados pelo jejum. Alguns dias de jejum você vai perceber que você se desliga da esfera humana, da esfera carnal. Agora, o que pode causar irritação são outros fatores. Eu vou dar alguns exemplos, entre outros. Por exemplo, cada pessoa tem um estilo de vida. Há pessoas que têm o hábito, entre as refeições, de sempre estar comendo alguma coisinha. Um chocolatezinho, uma balinha, um cafezinho bem doce, não é? Lá na empresa, lá na sua casa. Então, quando ela entra em jejum e corta também essas coisas, a abstinência do açúcar vai causar irritação. É comprovado cientificamente que o açúcar é muito mais viciante que a cocaína e é uma das drogas mais destrutivas do organismo. O uso em excesso de açúcar industrializado é altamente nocivo e cancerígeno. Se informe sobre isso e você vai ficar pasmo de saber. Tanto que eu cortei o açúcar na minha vida faz anos. Eu tomo café sem açúcar, eu não tomo suco com açúcar, eu consumo o mínimo possível de açúcar e também cortei refrigerantes da minha dieta já faz muito tempo, quando eu descobri como é nocivo o açúcar. Então, às vezes o irmão ele diz assim, mas eu não bebo, crente não bebe, né, bebida alcoólica, mas há muitas outras coisas que crente consome, que vicia e que é destrutivo tanto quanto o álcool. Por isso é importante que a gente entenda essas questões nutricionistas também. Então, a ausência do açúcar, para quem tem o hábito de sempre estar comendo um doce, uma coisa, vai causar irritação. É uma dos fatores que pode causar irritação. Um outro fator é quando a pessoa está sob grande estresse. Estresse no trabalho, estresse no casamento, o estresse na família, ou às vezes estresse em todas estas áreas. Então o corpo já sente o desgaste, o estresse é uma coisa terrível para o nosso organismo. Então, mais a ausência da comida vai causar uma irritação, mas não é o jejum, é porque a pessoa já está sob estresse. Então precisamos entender isso. Por exemplo, noites mal dormidas
já causam irritação. Se você observar o que a ciência diz, a medicina diz sobre noites mal dormidas, a pessoa, depois de 3 a 4 dias sem dormir direito, ela já vai ficar irritada. Quando estamos com fome, também é natural que fiquemos irritados. Entenderam? Então, veja bem, se uma pessoa está sob estresse, ela já não vai estar dormindo direito. Então, soma-se noites mal dormidas, aquela que você fica acordando, virando de um lado para o outro, você não descansa o corpo nem a mente. Mais o estresse do trabalho, ou da família, ou do casamento, ou de todas as áreas, isso vai te gerar uma irritação. E aí você deixa de comer para fazer o jejum. Não é o jejum que está te irritando, mas é os outros fatores do estresse, das noites mal dormidas e etc. Um outro fator que pode gerar irritação no jejum é quando estamos em batalha espiritual. Porque a batalha espiritual já gera uma pressão em nós, uma opressão. Quando estamos em batalha espiritual, sentimos grande opressão. E aí entramos no jejum, é normal que de início vamos sentir uma irritação. Não por causa do jejum, mas das forças espirituais que estão nos pressionando numa batalha espiritual de várias esferas. Então, esses são alguns dos fatores que podem gerar irritação no jejum, mas o jejum em si não gera irritação. Pelo contrário, nos deixa calmo, tranquilo. Quanto mais dias jejuamos, vamos percebendo que os instintos da carne já não têm mais poder sobre o nosso corpo. Uma outra coisa que perguntaram é: se eu estiver irritado, eu posso jejuar? Claro que pode, você só não pode dar lugar à ira, ou seja, explodir em fúria, xingando alguém, quebrando coisas dentro de casa, arremessando coisas. A Bíblia mostra que a ira é algo natural do ser humano, tanto que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Num outro contexto diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, quando chegar ao final do dia, se acalme e deixa para lá. Então, a ira, dias de tensão, de irritação, são normais e inerentes ao ser humano. Só não podemos dar lugar à ira. E quando jejuamos, é claro que o jejum vai promover tirar essa ira, que pode ser causada por pressões da vida, por estresse elevado, ou até mesmo por uma opressão espiritual que desperta em nós aquela ira de qualquer coisa nos querer fazer explodir. Então o jejum não causa ira, e jejuar irado, se você não explodir, se você controlar a sua ira, não tem problema nenhum. Falando sobre a oração. Oração, irmãos, é uma coisa muito pessoal. Cada um tem seu tipo de oração, forma de orar, lugares preferidos e etc. Por exemplo, há pessoas que gostam de orar no monte, há pessoas que gostam de orar de madrugada, há pessoas que gostam de orar nas vigílias das igrejas e etc. Não tem problema, não tenho nada contra quem ora no monte, é melhor você orar no monte do que não orar. Não tenho nada contra quem ora nas vigílias, é bom ir nas vigílias. E também não tenho nada contra quem ora nas madrugadas. Muitos irmãos abençoados oram nas madrugadas. E eu entendo que há pessoas que têm até essa facilidade, ou como que se fosse um ministério, de toda madrugada elas acordam para orar. É bênção. A madrugada é um horário tranquilo. Para muitas pessoas que têm uma vida corrida, acordar de madrugada, todo mundo está dormindo, a casa está em silêncio, e é um horário excelente para orar quem pode orar de madrugada. Nem todos podem, por quê? Porque a madrugada foi feita para dormir. Quem trabalha num trabalho pesado, por exemplo, terá dificuldades de acordar na madrugada. Eu, quando me converti, vocês sabem que quando a gente se converte, a gente ouve muitas coisas na igreja, né? Então os irmãos falavam: você tem que orar no monte, porque lá a gente vê acender todos as folhas, fica tudo iluminado, tudo dourado e tal. E eu fui muitas vezes no começo da minha conversão orar no monte. Nunca me identifiquei, como eu disse, não tenho nada contra quem gosta, pode ir e quer ir, continue indo. Mas eu nunca me identifiquei com o monte.
Depois, anos mais tarde, já pastor, quando eu estava em Minas, o pastor setorial gostava de orar, então ele levava todos os obreiros para o monte. Para mim era outra tribulação de novo. O frio da madrugada, os insetos, a terra suja, os irmãos orando alto, né? E tem alguns que querem demonstrar espiritualidade, levantam as mãos, começam a orar gritado, orar em língua. Então, para mim, para minha pessoa, sempre foi uma tribulação. Tanto que a partir de Minas Gerais, aí por volta do ano 2005 que eu estava lá, eu desisti de monte. Às vezes me convido, pastor, vamos orar no monte. Não, irmão, Deus abençoe, mas eu desenvolvi um hábito diferente de oração. A madrugada para mim também não deu certo, eu vou te contar por quê. Quando eu me converti também os irmãos diziam, olha pastor, olha irmão, tem que orar de madrugada e tal. Eu comecei a orar, botava meu relógio despertar de madrugada, acho que 3 horas da manhã, e a partir dali eu orava. Porém eu trabalhava numa loja de móveis, trabalho pesado, carregando móveis, entregando, montando. Tinha madrugadas que eu orava tranquilamente, a oração fluía. Mas havia madrugadas que era pesado, dependendo do meu dia de trabalho, eu estava exausto, cansado, eu ficava ali cochilando, lutando para orar e a coisa não ia, mas eu queria orar de madrugada porque os irmãos diziam, né, que era melhor, que era mais espiritual. Alguns até diziam, ó pastor, a fila é menor. Pastor não, irmão, eu era na época novo convertido. Então, queridos, eu parei de orar de madrugada quando numa destas madrugadas eu estava orando ali, lutando contra o sono, cochilando. E ali cochilando, daqui a pouco eu me peguei orando assim, Jesus, abençoa o Elvis Presley. Aí eu tomei um susto, acordei de vez. Eu estava cochilando. A partir dali eu entendi, eu digo, não adianta nada eu ficar aqui cochilando, insistindo. Meu corpo está exausto pelo meu dia de trabalho. Então eu reformulei a minha oração, eu passei a acordar mais cedo, 1h30, 2 antes de sair para o trabalho, para fazer meu período de devocional e depois de trabalhar, e eu resolvi o problema. Hoje eu oro de madrugada quando Deus me acorda. Quando Deus me acorda, que eu perco o sono, eu já sei que é Deus me chamando, eu levanto e vou orar. Isso acontece às vezes 1 dia, 2 ou 3 seguidos, ou uma única vez, e então eu já sei que é Deus me chamando e eu vou orar. A oração, meu hábito de oração é feito de manhã. Desde esse dia fatídico que eu estava orando pelo Elvis Presley, e vocês sabem que chega uma hora que você se perde, você está orando, Deus abençoa Deus, Jesus abençoa Deus. Isso é comum, irmãos, porque o corpo está cansado, e aqui pesa a mesma coisa do jejum, irmãos. Cada um tem uma condição, cada um tem uma estrutura, cada um tem um tipo de trabalho. O sono é muito biológico, tem pessoas que com 4 horas de sono está bem no outro dia, tem pessoas que precisam dormir mais. Pesa a questão do trabalho, quem trabalha numa área, quem trabalha noutra. Então são vários fatores que vão pesar na hora de você escolher o melhor lugar e o melhor horário para orar. Por exemplo, o monte para mim não deu certo por causa disso. Eu achava um lugar barulhento demais. Às vezes, em alguns lugares, vinha aqueles grupos de irmãos, havia muita profetada, muito meninice, e eu não gostava disso. Muita gente gritando, rolando no mato. Então, para mim, irmãos, como eu disse, eu não tenho nada contra quem gosta. Para mim, não era legal. Quando eu morei em Balneário Camboriú, dirigi uma igreja, ali tem um monte que é de um crente. Ele construiu um lugar de oração muito bom, fechado assim, com telas, e tem até uma casa, se alguém marcar ali e agendar, você pode ficar dias de oração e jejum naquela casa. Tem uma cama, uma mesa. Eu ia orar ali, às vezes eu estava lá, era um lugar muito bom, porque você subia uma escadaria, eram quase 300 degraus que ele fez de concreto, e lá tinha esse lugar. Mas às vezes você estava lá orando em conexão com Deus, daqui a pouco chegava uma turma, e vinha de várias igrejas. E aquele povo falando alto e orando aquela coisa, e isso me incomodava. Então, para mim não deu certo. Quem sabe para você está dando, amém. Continue, cada um sabe o que é melhor para si. A oração da madrugada é a mesma coisa. É bênção, para muitos é bênção, muitos conseguem orar, para muitos é o melhor horário.
para mim, naquela época, dado ao meu trabalho, não deu certo. E hoje, já faz muitos anos, que eu tenho o hábito de orar pela manhã. Meu melhor devocional é pela manhã. Às vezes eu oro em outros horários também, dependendo do dia, das minhas correrias ou da necessidade. Mas amanhã é o melhor horário para mim. Quando a mente está descansada, o corpo está descansado. Então, eu também prefiro hoje um lugar a sós. Eu já fui de ir em vigílias nas casas, nós fazíamos isso quando nós éramos novos convertidos, era até bênção naquela época. Vigílias nas igrejas eu já fui, mas não é minha preferência hoje e eu não vou. Estudando a Bíblia mais aprofundadamente, eu vejo Jesus dizendo assim, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, feche a porta em secreto e ore em secreto. Você veja que o secreto está em todo esse contexto, que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu observando também a conduta de Jesus, Jesus despedia as multidões, despedia os próprios apóstolos e ele gostava de ficar a sós com o Pai. Aí alguém diz, mas Jesus subia no monte orar, ele subia porque ele não tinha casa. Mas quando ele ensinou a orar, ele disse, entre no teu quarto. Se você tem um quarto, entre no quarto, ali em secreto e ali você fale com Deus. Eu entendo que a oração, irmãos, a oração espiritual, a oração profunda, ela tem a mesma conotação da intimidade de um casal. Assim como um casal vai para o quarto para ter a sua intimidade, onde ele tem uma privacidade, eu vejo que Jesus leva-nos para essa dimensão de muita privacidade, de uma intimidade com Deus semelhante à de um casal. Ou seja, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, e ali você pode se derramar na presença de Deus como você quer. Então, quando eu passei a observar estas questões e entender que orar no monte pode ser bênção, mas não é mais espiritual do que orar em casa ou orar na igreja. Orar na igreja também é uma bênção, mas não é tão bom quanto em casa. Eu tenho dificuldade de orar na igreja, porque ali também tem barulho dos irmãos orando. Eu gosto de orar alto e eu não vou ficar expondo a minha vida para as pessoas. Então eu entendo que aquela oração de antes do culto é uma oração pelo culto, para que Deus abençoe o culto, abençoe o pregador, receba os louvores, etc, etc, etc. Mas a oração íntima, a oração pessoal, Jesus ensinou que deve ser num lugar reservado, em secreto. A madrugada é a mesma coisa, a madrugada é uma bênção para quem gosta de orar, é tranquilo, né? Um horário que está tudo em silêncio na casa, mas a oração da madrugada não é mais espiritual do que a oração da manhã, ou da tarde, ou da noite. E alguém pode citar, então, mas pastor, lá em Provérbios 8:17 diz, os que me buscam de madrugada me acharão. Mas não quer dizer que por orar de madrugada você acha Deus. Você vai achar Deus em qualquer horário que você orar. Este texto está dizendo, em primeiro lugar, que até de madrugada, se você orar, e a madrugada não é feita para orar, é feita para dormir, mas se para você é melhor e você ora de madrugada, você acha Deus. Por quê? Porque ele não dorme. Todo mundo está dormindo, mas Deus não. Em nenhum momento este versículo diz que orar de madrugada é mais espiritual do que de manhã. Em nenhum texto da Bíblia diz que orar no monte é mais espiritual do que orar em casa. Ou orar na igreja é mais espiritual do que orar em casa. O que faz a oração ser uma oração eficaz e poderosa é a sinceridade, é a humildade com que oramos e a fé que colocamos na oração. Não que a oração tem poder algum, mas o poder reside naquele que ouve e responde a nossa oração. Seja ela no monte, na vigília da igreja, na madrugada ou pela manhã, Deus está ouvindo e Deus vai nos responder. Eu desenvolvi um hábito, falando em jejum e oração, tenho aprendido muito a estar a sós com Deus. Então, aqui nesta sala que eu estou, por exemplo, eu acordo de manhã, eu sento aqui nessa cadeira, aqui nessa direção tem uma janela, abrindo ela, como aqui é um apartamentozinho, tem uma vista bonita, tem uns campos aqui. E aqui eu sento de manhã e antes de começar a orar eu fico em silêncio.
durante um bom tempo conectado com Deus com a mente. Meu cérebro está acordando, meu corpo está acordando ainda. Eu fico simplesmente calado em silêncio diante de Deus. Também tenho gostado muito da solitude com Deus. Momentos em que eu, em qualquer um outro horário, pode ser à tarde ou à noite, eu entro num lugar como aqui, que eu gosto, aqui já é o meu lugar de oração e de estudo, e eu fico em silêncio. Às vezes eu oro ajoelhado, às vezes eu oro sentado, às vezes eu ponho meu rosto no chão, mas eu passo algum tempo em silêncio, e é neste momento em que eu tenho ouvido a voz mansa e suave de Deus falar ao íntimo do meu coração. Independente de onde você ora ou goste de orar, aprenda uma coisa: Deus não vai falar com você no burburinho das multidões. Você vai ouvir a Deus no silêncio, nos momentos em que você está a sós com Ele, no lugar mais íntimo e privado que você puder usar para se encontrar com o Senhor. Jesus não gostava de orar perto dos apóstolos, nem das suas multidões, nem de ninguém. Ele sempre despedia todo mundo e ia para um lugar à parte. Outras vezes você encontra ele acordando de manhã, antes do dia nascer, e ia para um lugar a sós. Você sempre vai ver essa expressão, a sós. E foi para um lugar a sós para orar. Então gosto de tomar para a minha vida pessoal o modelo de Jesus. Tem me abençoado, tem me dado graça. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui, nós vamos orar agora. Mais uma vez frisando, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, seu comentário. Se você sentiu de nos ajudar com uma oferta, estamos em mudança. Mudança implica em bastante despesa. E se você sentir de nos ajudar com qualquer valor, sua oferta é bem-vinda e que Deus te abençoe por isso. Vamos orar a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de orar, de poder falar contigo em oração, de poder buscar a tua face. Obrigado, Senhor, porque podemos orar em muitos lugares e sabemos que os teus ouvidos estão sempre atentos às nossas orações. Abençoe meus irmãos que ficaram comigo até agora, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe, meu Deus, o seu trabalho, sua empresa, o seu comércio, e dai-nos cada dia mais graça para orarmos e buscarmos a tua face. É a minha oração e minha gratidão a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.